Alô, alô! Fala pessoal! Iniciando aqui mais uma vez, mais uma aula aqui para vocês, tá bom? Já vou iniciar aqui dizendo que eu não estou ao vivo, tá bom? Hoje é terça-feira de carnaval, então eu acabei tendo aqui alguns outros compromissos. Eu sei que muitos de vocês não podem estar aqui ao vivo, outros sim aqui ao vivo comigo, mas de todo modo, para eu manter o meu compromisso aqui com vocês, eu gravei previamente essa live, essa aula, né, já que eu não estou ao vivo, mas saiba que eu quero que você saiba do meu compromisso, que eu estou empenhado aqui em manter uma aula aqui para você toda terça-feira, tá bom? Então, apesar de eu não estar aqui ao vivo, eu vou considerar como se eu estivesse aqui ao vivo, vou fazer aqui essa transmissão, esse vídeo sem nenhuma interrupção, tá bom? Então, desde já, muito obrigado por você estar aqui me acompanhando, tá? Se você não me conhece, eu sou o Joilson Tico, sou engenheiro florestal há mais de 17 anos, quase 18, e aqui no meu canal você tem diversos conteúdos onde eu te ensino de diversas maneiras a como trabalhar com total confiança e autoridade no setor florestal e como faturar acima de 15 mil por mês no setor, tá bom? Então, muito obrigado por você que está aqui me acompanhando, ok? Toda terça-feira a gente tem aqui, eu procuro fazer uma aula ao vivo, tá bom? Então, na aula de hoje eu vou te explicar tudo que você precisa saber sobre a fase pós-campo aí no seu projeto florestal, tá bom? Também estou colocando aqui na descrição do vídeo um link para você se cadastrar na Semana dos Florestais Sucesso, tá bom? Caso você não saiba, nas últimas terças-feiras, né, nas últimas duas terças-feiras eu fiz uma aula ao vivo sobre tudo que você precisa saber sobre a fase pré-campo no setor florestal, foi a live 106. Na terça-feira seguinte eu fiz a live 107, que foi tudo que você precisa saber sobre a fase de campo no setor florestal, do projeto florestal, tá? E agora, né, live 108, tudo que você precisa saber sobre a fase pós-campo no setor florestal, tá bom? Então essa série de 3 aulas são uma preparação para a Semana dos Florestais Sucesso, que vai ser nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro, tá bom? Terça, quarta e quinta, às 20 e 30 horas do horário de Brasília, tá? Vão ser 3 aulas onde eu vou te ensinar tudo para você ter total confiança no setor florestal, mesmo que você não seja engenheiro florestal, mesmo que você seja de outra formação, tá? Mesmo que você não saiba por onde começar, ok? E como que você faz para faturar alto no setor florestal, tá bom? Então continue me acompanhando, tanto nessas lives quanto nas Semanas dos Florestais de Sucesso que já está chegando, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, o link está aqui na descrição do vídeo para você se inscrever e não ficar de fora, tá? Então essa série de 3 aulas é uma preparação aí para as Semanas Florestais de Sucesso, tá? Eu quero ver o seu nome na lista dos inscritos. Então muito obrigado desde já, ok? Bom, então vamos lá, tá? Na aula de hoje, né, live 108, tudo que você precisa saber sobre a fase pós-campo no setor florestal, tá? Então vamos primeiro dar uma recapitulada aqui nas lives anteriores, tá? Na live 106 eu te expliquei tudo sobre a fase pré-campo, tá? Como que você faz o planejamento, como que você entende os objetivos de cada caso, né? Quais são as principais considerações que você precisa saber fazer antes mesmo de ir a campo. Isso tudo está na live 106, tá? Se você ainda não assistiu, ela está disponível no meu canal gratuitamente. Daí na live seguinte, na live 107, eu já te expliquei tudo que você precisa saber na fase de campo, né? Ou seja, você já fez ali uma boa preparação antes de ir a campo, tá? Aí chegou a hora de você ir para o campo. Lá no campo, quais são as principais informações que você tem que coletar? O que você tem que coletar? Né? Até mesmo os seus materiais, equipamentos, até mesmo as melhores dicas ali sobre vestimentas, roupas adequadas para você ir a campo. Eu também falei na live 107. Quais são os cuidados que você tem que ter na hora de fazer a coleta de dados e informações ali para o seu projeto florestal. Isso tudo está na live 107, que também está disponível para você, tá? E agora, continuando, né? Se você já fez um bom planejamento e você já fez uma boa execução, agora eu vou te explicar aqui as principais considerações e tudo que você precisa saber sobre a fase pós-campo no setor florestal, tá? Ainda contextualizando, se você tem dúvida do que você ganha com tudo isso de informação, com tudo isso de conhecimento, dá uma olhadinha aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar agora. Vamos lá. Agora já tem outro encaixado já também para Uhum, fazer, o mesmo cliente, né? uhum. Esse projeto, cara, nós cobramos R$ 95 o hectare.
Mas de qualquer forma, só aí já é 110 mil, que se não fosse o inventário, você não ia dar conta de fazer, né? Não, não, porque é o principal para você escrever o projeto de exploração. Tem que ter um inventário, sem inventário você não faz. Hoje eu me sinto mais segura de lançar um projeto lá no sistema, né? Saber realmente que eu estou enviando uma coisa que eu sei que está correta. Eu tenho segurança daquilo que eu estou fazendo. Sei de onde estou tirando o conteúdo que estou lançando lá nos estudos, né? Ah, não, a gente se sente muito mais seguro, né? Já sabe que aquela parte já vai estar resolvida, né? Uhum. Além da responsabilidade de você coletar os dados, né, corretamente, não, você já está com, né? Já está com aquela parte resolvida, já vai com segurança já no campo, né? Já é outra coisa. E na hora de você apresentar também lá no órgão, a organização dos dados também é bem bacana, é tudo de acordo com o que eles pedem, então É mais simples, dá mais confiança para a gente fazer análise. Aí é daí surge a necessidade também da gente padronizar entre os consultores técnicos, né? Uhum. Eles estarem, te indica também, olha esse vídeo, porque é o que a gente está se baseando no teu vídeo, né? Nas tuas aulas, desculpa, na tua metodologia para a gente chegar a uma padronização, Uhum. de apresentar os resultados. É até mais fácil para analisar também. O ano passado foi um ano atípico, né? Muito pouco, mas o ano passado, Uhum. então se eu somar tudo isso aí, eu acho que foram uns R$ 100 mil ano passado. Quanto? 400 mil. Ah, tá, entendi. Opa, cometi um errinho aqui, né? Acho que o meu áudio estava cortado, né? Mas vamos lá, de novo, tá? Todos esses alunos que vocês acabaram de ver, essas pessoas que vocês acabaram de ver, são meus alunos, né? Alunos do meu curso de inventários florestais, e todos eles, né, uma vez que eles têm conhecimento e também as ferramentas necessárias dentro do meu curso, né, eles têm confiança, têm autoridade, têm segurança na hora de apresentar um projeto florestal, né? E eu coloquei vários exemplos aí de alunos que não são apenas engenheiros florestais, mas tem biólogos, agrônomos, engenheiros ambientais. Eu coloquei exemplo de alunos que são as pessoas que apresentam os projetos florestais e também aqueles que analisam os projetos florestais, ou seja, tudo isso é perfeitamente possível, né, para você, basta que você queira, basta que você também tenha acesso às informações corretas, que é tudo isso que eu tô passando aqui para você agora, tá bom? Então, olha só, né, se você já me acompanha anteriormente, você já deve saber que toda aula eu costumo gerar aqui para você um PDF, tá? E vamos lá, né? Vamos começar a gerar aqui o nosso PDFzinho da aula de hoje, ok? Lembrando que acho que nessa aula de hoje, né, eu sempre costumo proteger o PDF com senha, né? Cuja senha eu falo para vocês aqui no decorrer da aula. Então, sempre que eu faço um PDF protegido por senha, eu penso numa senha aqui durante a aula. Mas hoje eu acho que eu vou fazer um pouco diferente, tá? Assim que encerrar a aula, eu vou postar aqui, tá? Uma foto dessa aula, e aí eu vou pensar aqui numa melhor maneira de como que você faz para ter acesso a esse PDF, tá? Então, continua comigo aqui até o final, que você vai verificar, você vai ver o que você aprendeu, né? O que você vai ter que fazer para ter acesso a esse PDF no final da aula, tá bom? Então, né, vamos lá. Vou gerar aqui o nosso PDF da aula de hoje, tá bom?
Porque eu acabei de mostrar para vocês aí, né, de diversas maneiras, através dos exemplos dos meus alunos, né, por que você precisa ter acesso a todos esses conhecimentos, o que você vai ganhar com isso, né? Então, por quê? Né, para você ter mais confiança na hora de atuar no setor florestal, né, para você aprovar seus projetos florestais. Isso tudo também vai te ajudar para você analisar os projetos florestais. Se você é um profissional que analisa os projetos florestais, isso tudo também com certeza vai te ajudar muito, tá bom? Com certeza também para você faturar alto no setor florestal, tá? Ou seja, eu tenho falado aqui de faturar acima de 15 mil por mês, porque eu acredito que é um número que a gente consegue enxergar de forma mais concreta, de forma mais palpável, mais visível, né? Mas é claro que você pode faturar 20, 30, vocês acabaram de ver aí exemplos de alunos que faturam muito mais que 15 mil, né? São meus alunos, faturam até mais que eu, né? Mas o fato deles serem meus alunos, isso me dá muito orgulho, por assim dizer, e eu quero que você tenha esse resultado aí na sua carreira também, tá bom? Então isso tudo vai te ajudar muito a você conquistar os seus objetivos, seja lá eles quais forem, tá? Isso tudo aqui vai tá disponível para você agora, tá? Então, só fazendo aqui também uma breve recapitulação, né? Vamos só recapitular aqui, né? Na live 106, eu te expliquei tudo sobre a fase pré-campo, né? Então, você tem que ir lá fazer um bom planejamento, uma boa listagem dos objetivos. É importante você ter alguns tipos de conhecimentos prévios antes mesmo de você ir a campo. Isso está na live 106. Daí na live 107, na fase de campo, né? Na fase propriamente de você ir lá coletar os dados na hora de você ir a campo, né? Quais são as principais ferramentas, informações e cuidados que você tem que ter para você fazer uma boa coleta de dados de campo, tá? E agora, né? Para a gente continuar aqui, né? O que você precisa saber na fase pós-campo, né? Beleza, agora sim, vamos lá para o nosso conteúdo da aula de hoje, tá? Bom, primeiro, gente, é o seguinte, vamos entender aqui que se você fez corretamente uma boa fase pré-campo e uma boa fase de campo, tá? Vou até colocar aqui. Você vai ter, né? Se você fez a lição de casa, você já vai ter todos os dados, informações para compor corretamente o seu projeto florestal, tá? Deixa eu até aumentar o tamanho da margem aqui um pouquinho, só para ficar melhor aqui, não ficar... Beleza. Ou seja, você já trouxe até aqui todas as informações, todos os dados, né, sobre a propriedade, sobre as informações sobre a floresta. Você já fez uma boa coleta de dados de campo, né? É hora de fato você juntar tudo isso, aglutinar, processar esses dados para que esse projeto ele possa cumprir os objetivos a que ele é proposto, seja um projeto de licenciamento, seja uma consultoria, tá? Seja algum tipo de análise que você esteja fazendo numa floresta, tá? Isso tudo independente se é uma floresta nativa ou se é uma floresta plantada, tá? Tudo isso aqui que eu estou explicando para você é aplicável em praticamente qualquer situação prática aí no setor florestal, tá bom? Então, se você já fez, né, a lição de casa, se você já entendeu e aplicou corretamente a fase pré-campo e a fase de campo, né? Agora aqui sim, de forma prática, né? Quais são as principais características que o seu projeto tem que ter para que você possa alcançar os seus objetivos, tá? Então, primeiro eu vou te colocar aqui a orientação de você fazer corretamente os cálculos gráficos, né, e análises dos dados coletados, tá? Porque você foi lá no campo, beleza, coletou os dados, só que aí agora sim, de fato, né, na fase pós-campo agora você vai fazer o processamento e análise desses dados, tá? E aí,
deixa eu te mostrar aqui alguns exemplos, tá? Deixa eu até voltar aqui. Vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de alguns tipos de relatórios, gráficos e análises que você pode fazer aí no seu inventário florestal, tá bom? Eu vou começar aqui dando alguns exemplos de cálculos e relatórios em florestas nativas, tá bom? Depois eu vou mostrar também em florestas plantadas, tá? Então vamos lá. Aqui no caso de florestas nativas, tá? Isso aqui que vocês estão vendo é uma planilha que os meus alunos têm no curso de inventários florestais, tá? Mas aqui eu só estou exemplificando aqui para você, tá? Se você tem algum software da sua preferência, não tem problema, mas é importante que você apresente corretamente os dados, né? Por exemplo, isso aqui é um relatório por parcela, né? Então, é uma floresta que tinha um talhão em várias parcelas. Então, aqui você tem informação parcela por parcela. Isso aqui é um exemplo de como você pode apresentar os dados. Então, talhão parcela 6. Se eu digitar aqui talhão 1, parcela 2, a gente tem informação da parcela 2, a quantidade de árvores na parcela 2, o volume, quantidade de espécies encontradas. E aí, para todas as espécies dessa floresta, ó, a gente tem as informações espécie por espécie nessa parcela, tá? Deixa eu aumentar o zoom mais um pouquinho aqui. Acho que dá para enxergar bem aí, né? Beleza. Então, olha só. Para essa espécie aqui, ó, vamos ver uma que tem, ó, Miracrodum urundeúva, né? Então, aliás, deixa eu diminuir o zoom aqui para a gente enxergar aqui dessa espécie, tá? Então, nessa parcela, na parcela 2, ó, Miracrodum urundeúva, tem duas árvores, CAP médio de 100 centímetros, altura, a área transversal, volume por árvore, volume por parcela, quanto que isso representa em volume por hectare total, mesma coisa volume comercial, tá? Então, em cada uma das parcelas, eu vou digitar aqui talhão 1, parcela 3, aí já tem outras informações da parcela 3 e assim por diante, tá? Talhão 1, parcela, vamos ver quanto você tem, parcela 7, ó, parcela 7, parcela 8, né? Então, é importante você ter essas informações detalhadas para cada uma das parcelas, tá? Um outro tipo de informação que você pode gerar, né, nos seus relatórios, ó, relatório por espécie. Então, vamos supor, deixa eu pegar aqui, ó, essa espécie aqui, ó, Miracrodum urundeúva. Vou dar um Ctrl C aqui. Aqui você pode gerar também, tá, nos seus relatórios. Claro, isso aqui eu estou dando um exemplo aqui da planilha que os meus alunos eles têm isso aqui já como uma solução, tá? Mas é claro que se você tem outra ferramenta que te gera esse dado, não tem problema nenhum, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, Miracrodum urundeúva, né? Quantidade de árvores nas parcelas. Isso aqui é um relatório detalhado por espécie, tá? A quantidade de árvores por hectare, volume total. E como ele é detalhado, ó, a gente tem aqui, ó, número de árvores por hectare por classe de diâmetro para essa espécie. Mesma coisa, área basal por hectare para essa espécie. Volume por hectare por classe de diâmetro para essa espécie, tá? Deixa eu tentar, vou pegar outra espécie aqui, vamos ver. Vamos ver aqui, ó, a Androanthus impetiginosus, tá? Vou dar um Ctrl V aqui, ó. Tem 19 árvores nas parcelas, né? Quantidade de árvores por hectare, volume total. Aqui, ó, aqui o gráfico ele até se atualiza sozinho, ó. Quantidade de árvores por hectare por classe de diâmetro para essa espécie. Tem outros dados aqui de área basal, ó, outros dados aqui de volume, tá bom? Vamos tentar ver outra aqui. Aqui, ó, Psidium cattleyanum. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o que a gente tem aqui para essa espécie, olha só. Aí aqui a gente tem outras informações, o número de árvores por hectare, área basal, outros dados aqui de área basal, ó, volume já se atualizou aqui novamente para essa espécie, Psidium cattleyanum, tá? Ou seja, informações detalhadas por espécie, porque muitas vezes no seu projeto florestal você tem espécies que sejam de maior interesse comercial, ou dependendo da situação você tem alguma espécie que seja a espécie que tenha que ser protegida, ou alguma espécie que tenha que ficar como uma porta-semente, dependendo aí se for um manejo florestal sustentável. Então, se você quiser ter uma informação detalhada por espécie, né, é importante você ter aí uma ferramenta que te gere essa informação, tá bom?
Aqui, ó, por exemplo, tem um relatório das espécies em geral, tá? De forma resumida e detalhada para você ver aqui, ó, né? Nessa floresta aqui, nesse exemplo, a gente tem um total de indivíduos de 655 indivíduos nessa floresta, sendo 34 espécies florestais, e aqui as informações detalhadas de cada uma delas, tá? Aqui não é por parcela, aqui a gente tem de todas as parcelas, espécie por espécie, tudo resumido e reunido aqui nessa tabela, tá? Então, para cada uma das espécies, a gente tem a quantidade de árvores, circunferência, diâmetro médio, altura, área transversal, volume por árvore e volume total, tá bom? Aqui, ó, por exemplo, relatórios por hectare, né? Isso aqui é importante você também gerar, tá? Nos seus projetos florestais em florestas nativas, tá bom? Ó, nesse caso, aqui nessa floresta, a gente tem um total de 12 parcelas amostrais. E aí, para cada uma das parcelas amostrais, a gente tem aqui novamente as informações detalhadas, tá? E aí, ó, essa parte aqui que vocês estão vendo, isso aqui também é muito importante, tá? Para você aprovar os seus projetos florestais, que é a análise estatística, tá? Então, se você faz aí um projeto florestal que vai ser analisado por um órgão ambiental, por via de regra, o órgão ambiental ele vai ter seus parâmetros de análise estatística para saber se o inventário está estatisticamente confiável. Então, a gente tem aqui, ó, variância, desvio padrão, coeficiente de variação, precisão requerida, ou seja, a percentual da média, né? A intensidade amostral, né? A percentual de probabilidade, né? Intervalo de confiança, intervalo de confiança sendo o limite superior, limite inferior. Esse IIA é intensidade ideal de amostra, tá? Então só de eu bater o olho aqui, ó, esse IIA40, vou deixar aqui essa parte aqui destacado em amarelo, tá? Esse IIA40 significa que, dados esses parâmetros estatísticos, eu teria que ter no mínimo 40 parcelas amostrais para que o inventário ficasse estatisticamente confiável. Só que, olha só, esse inventário aqui, ele tem 12 parcelas amostrais. Então significa que os dados estão variando tanto de uma forma que eu precisaria voltar para o campo e instalar mais parcelas, tá? Se isso aqui fosse para uma análise de um órgão ambiental, muito provavelmente ele retornaria ou com essa pendência ou até mesmo uma possível reprovação. Mas como esse parâmetro aqui, ele depende, vamos supor, ele depende da precisão requerida da média e do percentual de probabilidade. Então vamos supor que aqui de 95% de probabilidade eu queira diminuir para 90%, tá? Aí ó, aqui, ó, a intensidade ideal de amostra já baixou para 28. Aí eu quero aumentar a precisão requerida da média, então eu vou aumentar para, vamos supor, 15%. Ó, intensidade ideal de amostra já caiu para 13, tá? Eu ainda precisaria voltar para o campo para instalar pelo menos uma parcela a mais para que o inventário ficasse estatisticamente confiável dentro desses parâmetros estatísticos aqui, tá? Ou seja, você saber, né? Lembra que eu expliquei isso lá na live 106? Você ter pelo menos uma boa noção dessa parte estatística vai te ajudar muito a entender se os dados estão variando mais ou menos, né? Se o inventário ele vai estar estatisticamente confiável, ok? Então isso aqui também é uma coisa que você precisa, na fase também pós-campo, entender e analisar, para que você, na hora de apresentar o projeto para o órgão ambiental, ele seja devidamente aprovado, tá? E também aqui, ó, a gente tem aqui, ó, essa informação aqui da quantidade de árvores por hectare por classe de diâmetro para a floresta toda, tá? Então essa curva dos dados aqui que vocês estão vendo, né? Nas árvores mais finas a gente tem uma quantidade maior de árvores. Aí, à medida que a gente vai aumentando o diâmetro das árvores, a gente vai tendo uma quantidade menor de árvores. Isso aqui é um comportamento normal de uma floresta nativa, tá? Outras informações que você precisa saber também, olha só, estrutura horizontal é analisar a interação entre as espécies aqui do ponto de vista horizontal, tá? Para cada uma das espécies você tem aqui informações, ó, de densidade, dominância, frequência, tá? Índice de valor de importância, valor de cobertura, ok? Isso tudo aqui, você saber analisar a interação entre as espécies do ponto de vista horizontal
é também uma coisa que é muito pedida nos órgãos ambientais, né? E também, né, você fazer também a análise da estrutura vertical, tá? Ou seja, na estrutura horizontal você analisa as interações entre as espécies do ponto de vista horizontal. E a estrutura vertical, consequentemente, é você analisar as interações entre as espécies do ponto de vista vertical, né? Então você vai ter aqui, ó, vou deixar destacado essa parte aqui, ó, dentro do estrato inferior, né? Ou seja, você vai como que subdividir a floresta verticalmente em 3 estratos, né? Estrato inferior, estrato médio e estrato superior. Dentro do estrato inferior, quais espécies estão mais encontradas dentro do estrato inferior, quais estão dentro do estrato médio, quais estão dentro do estrato superior, tá? Tudo isso vai te ajudar muito aí na hora de você entender e analisar e aprovar o seu projeto, tá ok? Então esses aqui são os principais como que cálculos, gráficos e características que o seu projeto, que você precisa entender na hora de você aplicar aí em relação às florestas nativas, tá? Agora, vamos lá, continuando, vou te mostrar aqui agora quais são os que eu acredito que são como que os principais elementos aqui para você entender e aplicar em relação a florestas plantadas, tá? Deixa eu só pegar a planilha aqui. Espera aí, deixa eu abrir ela aqui. Só um minutinho. Acho que ela não estava aberta aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Aqui, tá aqui, vamos lá. Aqui, ó, no caso de florestas plantadas, olha só, isso aqui são alguns exemplos, tá? Isso aqui também é uma planilha que tem dentro do meu curso, que são planilhas automáticas, tá? E que os meus alunos têm acesso, né? Mas, mais uma vez, se você tiver outra ferramenta, tá? Se você está bem com essa outra ferramenta, software, enfim, tá? Fica a seu critério. Mas, no caso de florestas plantadas, é importante você também ter esses dados, né? Esses tipos de relatórios na hora de você entender, aplicar e analisar corretamente aí os seus relatórios, tá bom? Então a gente está vendo aqui, ó, um relatório por talhão para a floresta plantada, tá? Se eu não me engano, essa floresta aqui, ela tinha um talhão só, né, com uma área de 40,028 hectares, né? Deixa eu tentar aqui, deixa eu ver aqui, ó, talhão 2, se eu digo talhão 2 aqui não aparece nada, ó. Quantidade de parcela 0, né? Mas esse aqui só tinha um talhão mesmo, tá? Então não tem problema, eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é um relatório detalhado por talhão, tá? Na hora de você apresentar, por exemplo, para o seu cliente ou para a empresa que você presta serviço, um relatório detalhado de cada um dos talhões da sua floresta. Então dentro desse talhão a gente tem aqui 9 parcelas amostrais. Em cada uma das parcelas, ó, densidade, CAP, DAP, altura total, altura comercial, área basal, volume comercial. E aqui também é você fazer uma média geral. Dentro desse talhão a gente tem uma média de 73 centímetros de circunferência, 23 de diâmetro, né? 532 árvores por hectare, área basal, volume comercial, tudo desse talhão, né? Aí aqui, ó, lembra que eu mostrei lá atrás aquele comportamento normal de uma floresta nativa? Isso aqui é o comportamento da quantidade de árvores também normal de uma floresta plantada, né? Então, olha só, a gente tem aqui, ó, só para a gente entender, né? A gente tem uma circunferência média de 73 centímetros de circunferência. Quando a gente olha aqui, ó, os 73 centímetros, né? Dentro dessas classes de CAP, ele vai estar bem no meio aqui, tá? Aqui está de 70 a 80, o 73 vai estar aqui no meio. Então, isso aqui é o comportamento normal de uma floresta plantada, tá? A maior quantidade das árvores, ela está aqui ao redor da média, né? E a gente tem uma quantidade menor de árvores abaixo da média, que são as árvores suprimidas. E a gente tem também uma menor quantidade de árvores acima da média, que são árvores dominantes, tá? Isso aqui é o comportamento normal de uma floresta plantada, ok? E aí, ó, dentro desse talhão 1 aqui, a gente tem todas as informações do talhão 1. Se essa floresta tivesse outro talhão, né, talhão 2, 3, 4, assim por diante, né, era só a gente alterar aqui o número, colocar aqui o número do talhão, que a gente já teria essas informações já todas, talhão por talhão. E aqui, ó,
Aqui, por exemplo, o relatório do plantio florestal, né? Aqui, ó, talha 1, 2, 3, 4, tal, assim por diante. Só que aqui, como eu só tenho informação só do talha 1, então aqui para mim aparece só isso. Mas se você tem na sua floresta mais talhões, procure, além de fazer um relatório para cada um dos talhões, né? Fazer um relatório resumido de todos os talhões da sua floresta, tá? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Aqui se a gente tivesse mais talhões, a gente teria uma análise comparativa, né? Da quantidade de árvores, tá? A área do talhão, a altura total, altura comercial, circunferência, área basal, volume, tá? Esse aqui, como esse aqui é só um exemplo, ele ficou só com um talhão aqui. Mas você também fazer uma análise comparativa de todos os talhões também é muito importante, tá? Aqui, ó, nessa aba a gente tem aqui um relatório de desbaste, tá? Se você, na sua floresta plantada, se você realiza operações de desbaste, isso também vai acrescentar muita coisa no seu relatório florestal na hora de você, seja na hora de entregar para um cliente ou na hora de você apresentar para o órgão ambiental informações sobre árvores a serem desbastadas ou exploradas, tá? Como aqui, ó, dados das árvores desbastadas. Isso aqui é informação somente sobre as árvores que foram exploradas, tá? O percentual de desbaste, informações de circunferência, altura, só das árvores desbastadas, tá? Também, ó, árvores remanescentes pós-desbaste, ou seja, se você está derrubando apenas algumas árvores daquela floresta, quais são as características daquelas árvores que vão permanecer em pé, né? E também fazer uma análise comparativa, ó, entre as árvores desbastadas e remanescentes, né? Quantidade de árvores, circunferência, né? Altura total e comercial, volume, né? Volume total e comercial, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui, ó. Distribuição diamétrica das árvores, tanto das árvores desbastadas quanto das remanescentes, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Lembra que lá nas florestas nativas eu mostrei lá para você aquela análise estatística. Então essa análise estatística ela também é importante que ela esteja presente também nas florestas plantadas, tá? Então a gente tem novamente aqui, ó, média, variância, desvio padrão, coeficiente de variação, né? Outro N aqui é a quantidade de amostras que cabe dentro daquela floresta, tá? Aqui precisão requerida, né? E aí, ó, lembra que eu até mostrei aqui, ó, essa floresta ela tem 9 parcelas amostrais. Então, se eu for analisar 95% de confiança, teria que ser no mínimo 11, né? Então, eu teria que, se eu tivesse que apresentar um projeto com um grau de 95% de confiança, eu teria que voltar para campo para instalar mais parcelas. Por outro lado, se fosse 90% de confiança, seria no mínimo 7, então as 9 aqui já são suficientes, tá? Então todas essas informações e dados aqui também é coisa muito importante para você acrescentar e fazer também no caso aqui das florestas plantadas, tá? Mas ainda não acabou não, continua comigo aqui que ainda tem bastante coisa aqui nessa aula de hoje, tá? Então, ó, vou voltar aqui para o nosso PDF, tá? Vamos lá, eu vou colocar aqui, depois de eu mostrar tudo isso aí para vocês, tá? 2.1 aqui, ó, vamos lá, florestas nativas. Quais são os principais gráficos, cálculos, informações que você tem que ter nos seus relatórios de florestas nativas? Ó, vou colocar aqui, ó, relatório por parcela, relatório por espécie, tá? Análise comparativa das espécies, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Análise estatística dos dados coletados, tá bom? Conforme eu mostrei lá, essa análise estatística ela vai ser fundamental para o seu projeto ser aprovado ou não, tá bom? Estrutura horizontal, estrutura vertical, você analisar as interações entre as espécies na floresta nativa, tanto do ponto de vista horizontal quanto vertical, tá? Vou colocar aqui, ó, exemplos
de gráficos, tá? Vou colocar aqui alguns gráficos para deixar aqui no nosso PDF, para você ter noção do que você precisa fazer, tá? Então, por exemplo, número de árvores por hectare, eu acho uma coisa interessante de você ter aí nos seus relatórios, tá bom? Deixa eu arrumar aqui. Tá dando para enxergar bem aí, né? Beleza. Então, vamos continuar aqui. O número de árvores por hectare, tá? Deixa eu ver qual algum outro tipo de gráfico que você pode colocar. Vou colocar aqui um exemplo, né? De um gráfico aqui, de um relatório, tá? Aqui de análise comparativa entre as espécies, tá? Isso aqui é só um exemplo que eu vou colocar, ok? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, coloquei como uma imagem aqui, tá bom? Então, olha só, isso aqui são exemplos aqui no caso de florestas nativas, tá? E no caso de florestas plantadas, tá? 2.2, florestas plantadas, tá? Deixa eu colocar aqui para baixo, aqui, ó. Conforme eu acabei de mostrar para vocês ali, no caso das florestas plantadas, tá? Então vamos lá. O que você pode colocar aqui nas florestas plantadas? Relatório detalhado por talhão, tá? Relatório resumido não, unificado, vou colocar aqui, né? De todos os talhões, tá, ok? Para você fazer uma análise não só talhão por talhão, mas você também ter ali uma análise comparativa entre todos os talhões, tá bom? Relatório de desbaste ou, né, de árvores exploradas, tá bom? Porque uma floresta plantada, na grande maioria das vezes, ela vai ter uma finalidade de exploração de exploração de árvores para fins comerciais. Então você tem informação sobre essas árvores que você está fazendo a exploração, isso também vai ajudar muito, tá bom? E também análise estatística dos dados coletados, tá? Também vou colocar aqui alguns exemplos, né, de relatórios para você, tá? Por exemplo, vou colocar aqui, ó, um exemplo aqui de um relatório para você colocar. Opa, peraí, deixa eu ver se está certo aqui. Não, coloquei uma imagem aqui, tá bom? Como exemplo para você entender e aplicar, ó, aqui vou colocar aqui no nosso PDF, tá? Aqui aquele gráfico da quantidade de árvores, tá? Então aqui vai estar no PDF, vai estar até fácil de você enxergar a diferença. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó, é o comportamento dos dados normal de uma floresta nativa, né? O que o pessoal chama de J invertido. Então você tem uma quantidade maior de árvores ali nas árvores mais finas, né? E à medida que vai engrossando a classe de circunferência, essa quantidade de árvores diminui. Já numa floresta plantada, você tem uma quantidade maior de árvores ao redor da média, né? E aí uma quantidade menor de árvores abaixo da média e uma quantidade menor de árvores acima da média, tá? Isso aqui é o comportamento normal de uma floresta plantada, tá bom? Deixa eu ver o que mais que você vai colocar aí Acho que como exemplos aqui, a princípio são esses, tá? Tanto em florestas nativas quanto em florestas plantadas, tá bom? Continuando aqui, beleza, você coletou os dados, né? Fez todos esses cálculos, relatórios. Se você é meu aluno, você já tem acesso a essas planilhas automáticas. Ou se você ainda não é meu aluno, se você tem algum outro software que te dá que te fornece isso, te dá todas essas informações, ótimo, maravilha, beleza, tá? Mas e aí, você já fez os cálculos, relatórios, tudo mais, gráficos, e agora, né? Vamos lá, vamos continuar. Agora, ó, eu quero te ajudar aqui colocando
colocando aqui para você agora os principais tópicos que eu acredito que você tem que colocar, né, na hora de você montar o seu relatório, né? Você já coletou os dados de campo, fez todos os cálculos que você precisa, beleza, vamos agora para a fase aqui de você montar o seu relatório, tá bom? Então, olha só, montagem do relatório, tá? Agora, na hora de montar o seu relatório final, né, enfim, tá? Agora, na hora de você montar o seu relatório, tá? Quais são os principais, que eu considero como as principais informações, tá? Vou até já, para facilitar aqui, tá bom? Deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui que eu já tinha separado, tá? Olha só. Se você já fez toda a fase de coleta de dados correta, né? Isso aqui que vai estar constando lá no seu relatório final, tá? Você vai fazer colocar os dados da área objeto do levantamento, ou seja, dados da propriedade, dados macro e micro daquela região, né? Você vai explicar no seu relatório qual foi a metodologia que você utilizou, né? Ou seja, para atingir os objetivos aqui desse projeto, eu fiz um levantamento amostral, foi uma amostragem aleatória ou sistemática, ou não, eu tive que fazer um censo florestal, um levantamento de 100% das árvores objeto ali daquele levantamento. Qual foi a metodologia que você usou, né? Depois, no seu relatório, você vai colocar ali os resultados obtidos. Nessa parte aqui dos resultados obtidos é que você vai colocar todos esses gráficos, esses cálculos, né, de maneira digamos que fique fácil de quem for analisar aquele projeto, de maneira que fique fácil daquela pessoa entender, para que dessa forma o seu projeto ele tenha mais chances de ser aprovado, tá? Se tiver alguma recomendação técnica, né, eu acho importante você colocar também. Por exemplo, eu tenho aqui clientes que eu faço atendimento aqui dos clientes que têm muitos projetos em florestas plantadas, né? Então, depois de eu analisar o caso daquela pessoa, eu faço ali uma recomendação. Olha, essa floresta aqui ela está tendo uma necessidade de um desbate. Ou, não, essa floresta aqui ela está tendo uma ocorrência de pragas e doenças. Então, você precisa tomar aqui uma medida silvicultural relacionada a isso, né? Ou outras informações pertinentes também no caso de florestas nativas, né? Uma recomendação técnica aqui no caso de floresta nativa é essa floresta ela tem potencial para ser explorada, beleza, mas existem algumas espécies aqui que são proibidas de corte. Então, na hora que a equipe de exploração for fazer ali a exploração naquela floresta, há que se tomar um cuidado com essas espécies proibidas de corte, ou seja, recomendações técnicas que você achar pertinente para o seu caso, tá? E aqui eu acho importante também colocar os anexos, ou seja, o anexo eu diria que é aquela questão, por exemplo, das fichas de campo, né? Na hora de você apresentar o seu relatório vai estar todas as informações como que resumidas, mas se a pessoa que quiser analisar, se ele for lá, não, eu quero ver se a ficha de campo tá batendo com esses dados aqui que você apresentou, ficha de campo é um anexo, né? Não, eu quero entender melhor essa questão aqui da área, né? Se tem um rio próximo, por que os dados estão variando, né? Ou seja, você apresenta um mapa da área, né? Para que o analista ele possa verificar isso, né? Isso vai colocar ali no anexo. Não, eu quero saber como é que chega na fazenda, então você coloca lá no anexo um mapa de acesso à propriedade, ou seja, os anexos aí que vão ser como que os elementos que vão fazer com que o analista consiga entender melhor como que foi essa sua coleta de dados e como que você apresentou e coletou todos os dados no projeto, tá? Sendo assim, né? Vamos continuar aqui, ó. Deixa eu voltar o zoom para cá, ó. Agora, né? Como próxima parte aqui do nosso PDF, tá? Quais são as principais, por exemplo, se isso tudo aqui for para um projeto de licenciamento ambiental, né? Ou seja, quais são as principais, que eu considero aqui como principais informações que você precisa saber, tá?
se caso você estiver lidando aqui com um projeto de licenciamento ambiental, né? Ou seja, a gente tá falando aqui da fase pós-campo, né? Então você está lá fazendo um projeto de licenciamento ambiental, por exemplo, para uma supressão de vegetação nativa, tá? O que eu acredito que é muito importante você ainda estar atento. Olha só. Primeiramente, você atender o checklist dos órgãos ambientais, tá? Eu até coloquei aqui como exemplo uma supressão de vegetação nativa, né, em Mato Grosso, porque esses dias atrás eu fiz uma aula onde eu mostrei quais são os principais pontos e tópicos que o órgão ambiental aqui do Mato Grosso eles analisam. Então, antes de você apresentar o projeto, dá uma revisada, verifica se todos os tópicos que os analistas de meio ambiente, se eles estão sendo devidamente preenchidos e atendidos para você aprovar o seu projeto, né? Então verifica aí na sua região, no seu caso, quais são os principais itens do checklist do órgão ambiental para ver se eles estão sendo bem atendidos e aí sim você apresentar o seu projeto, né? E eu coloquei isso aqui que eu acho muito importante também, tá? Apresentar gráficos e dados fáceis de analisar. Vou até deixar isso aqui destacado também, ó. Por quê? Saiba que, assim como você, né, que é um profissional, que você vai estar... Se você está aqui me acompanhando, eu acredito que você queira ter confiança na hora de você apresentar os seus dados, né, para o órgão ambiental, né? Mas saiba que o analista, ou seja, a pessoa que está lá do outro lado analisando o projeto, ele também é um profissional que ele também tem as suas dúvidas, né? E aí, quanto mais fácil for, né, os seus dados na hora de você apresentar, mais fácil vai ser para aquela pessoa analisar, né? O que eu quero dizer aqui é que você precisa, como se você tivesse aqui, vou até utilizar essa palavra que tem sido muito usada, né? Tenha empatia pelo profissional. Imagina como se você fosse a pessoa que está lá do outro lado, né? Chega para ela lá o processo de licenciamento e a pessoa precisa analisar. Se você tivesse lá no lugar daquele profissional analista de meio ambiente, você conseguiria entender de forma fácil tudo aquilo que está escrito? Você conseguiria bater o olho ali nas tabelas, nos relatórios, nos gráficos e conseguiria entender tudo, né? Por isso que eu até coloco sempre gráficos e dados fáceis de se analisar. Eu acho importante também você apresentar gráficos, porque o gráfico ele é uma forma de visualmente a pessoa olhar o gráfico e entender aquilo que está em campo, né? Aquilo que foi coletado, né? Então, se você souber fazer bom uso aí dos gráficos e dados e também das tabelas, isso tudo vai te ajudar e muito na hora de você aprovar o seu projeto de licenciamento ambiental, tá? Continuando aqui, né, não só nos projetos de licenciamento ambiental, né, mas em consultorias, né? Consultorias e atendimentos a clientes ou empresas florestais, tá? Ainda aqui nessa fase pós-campo, quais são considerações que eu considero importante você saber, tá? Para que você saiba, né, nessa fase aqui pós-campo, tá? Então, dentro aqui das consultorias e atendimentos, olha só, vou destacar aqui, ó, você atender os seus objetivos propostos inicialmente, tá? Também vou deixar isso aqui destacado, tá? Porque lembra que lá na live 106, tá? Mas trazendo aqui para você novamente, para você não esquecer. Tudo isso aqui tem um objetivo, né? Se você teve ali uma primeira conversa com o seu cliente, né? Qual que é o objetivo daquele cliente? Ele quer fazer uma exploração daquela floresta? Ele quer saber ali um diagnóstico daquela floresta? Então, na hora de você apresentar o seu relatório para aquele cliente, procure verificar se aquilo está atendendo aquele objetivo que você se propôs lá inicialmente, tá bom? E aí, além disso, claro, além de você atender os objetivos, procure também fazer recomendações técnicas, tá? O que é recomendação técnica? É você procurar entregar além daquilo que foi proposto, né? Você fazer aí
over delivery, né? Tem gente que usa esse termo, né? Você entregar mais do que a pessoa está esperando, né? Se a pessoa quer, eu quero saber um diagnóstico aqui da minha floresta para saber se a floresta tem madeira suficiente para eu vender, né? Beleza, você atende esse objetivo, mas você ainda faz ali uma recomendação técnica para ele. Olha, tem volume suficiente, beleza, mas se você fizer um combate a pragas, vai melhorar ainda mais a qualidade da madeira. Se você aplicar práticas silviculturais como uma boa desrama, um desbarte seletivo ali tirando só as árvores doentes, isso vai melhorar o potencial da sua floresta, né? Porque você vai fazer um desbarte e vai tirar árvores ali que vai já ter um aproveitamento comercial, mas as árvores que vão ficar em pé, elas vão ter um ganho de qualidade, um ganho de crescimento, ou seja, você está fazendo uma recomendação técnica para o cliente, além daquilo que foi proposto inicialmente, que no exemplo aqui que eu estou dando era só um diagnóstico sobre o potencial de exploração daquela floresta, tá? Então aqui no caso de consultorias que você faz, né, procure primeiro atender os objetivos e também fazer recomendações técnicas, talvez além daquilo que foi pedido, tá? No caso de projeto de licenciamento ambiental, tá? Procure mais uma vez verificar se os checklists estão sendo bem atendidos e apresentar o seu projeto de maneira que ele seja o mais fácil possível do analista entender e aprovar, tá bom? Bom, pessoal, nossa aula aqui tá acabando, tá bom? Vamos só dar uma recapitulada aqui, ó. Nessa fase aqui, na fase pós-campo, né? Então, primeiro, né, você entender corretamente que se você já fez a lição de casa, você vai ter todos os dados e informações já corretos aqui para o seu projeto, tá? Na fase de campo, você então fazer corretamente, ó, os cálculos, gráficos e análise dos dados, tudo que for necessário, ó, tanto para a floresta nativa, tô dando alguns exemplos aqui para vocês, quanto também para a floresta plantada, também estou dando aqui alguns exemplos para vocês, tá? Aí sim você parte para a montagem do relatório final, né, com dados ali da propriedade, da área objeto, explica a metodologia, apresenta os resultados, faz recomendações técnicas necessárias, apresenta os anexos, né? Se for para um projeto de licenciamento ambiental, você verifica o checklist, apresenta aquilo de forma didática e fácil de aprender, né, de analisar. Se for uma consultoria ou um atendimento, né, você atende os objetivos propostos e ainda faz ali as suas recomendações técnicas, tá bom? Vamos lá, eu vou gerar aqui o nosso PDF aqui dessa aula de hoje, tá bom? Espera aí, vamos lá. Vou gerar o PDF aqui para você ver, como eu disse inicialmente, espera aí. Aqui ó, Live 108. Peraí, tá aqui ó, PDF da aula de hoje, tá? Como eu disse anteriormente, esse PDF aqui eu decidi agora aqui que eu não vou protegê-lo por senha, tá? Mas, tá? Eu quero valorizar você que está aqui comigo até agora, tá bom? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou postar aqui, tá? Vou fazer aqui uma selfie. Espera aí. Então, ó, vou postar essa foto aqui como foto dessa aula, tá? Espera aí, deixa eu voltar aqui. Ó, essa foto aqui, ó, vocês estão vendo? A foto que eu acabei de postar, tô postando agora, tá? Aqui no meu perfil do Instagram, Conteúdo Florestal, tá bom? Então você entra lá nessa foto aqui dessa aula, tá? E aí você comenta lá qual foi o melhor aprendizado que você teve com essa aula. E aí, na hora que você fizer esse comentário aqui nessa foto aqui que eu acabei de te mostrar, tá bom? Eu vou te mandar esse PDF dessa aula de hoje gratuitamente, tá bom? Então vai lá, é gratuito, né? Não tem senha, mas só precisa comentar aqui né? No comentário aqui da foto do meu Instagram, Conteúdo Florestal, tá?
qual foi o melhor aprendizado que você teve com essa aula de hoje, que ou você, né, faz o comentário, né, e aí você deixa aí, se o seu perfil tiver fechado, né, se for um perfil privado, eu não vou conseguir te mandar a mensagem, tá? Mas de qualquer forma você escreve lá nos comentários, e aí se o seu perfil tiver fechado, você me chama no direct para eu te mandar esse PDF da aula de hoje, tá bom? Mais uma vez, está chegando aí a Semana dos Florestais de Sucesso. O link para você se inscrever está aqui na descrição do vídeo. Vai ser nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro, terça, quarta e quinta, às 20 e 30 horas do horário de Brasília, tá? Vou te ensinar tudo que você precisa saber para você ter autoridade e confiança no setor florestal e faturar acima de 15 mil por mês. Se você ainda não se inscreveu, o link está aqui embaixo para você se inscrever, tá bom? Se você tem alguma dúvida também, não tem problema, pode me chamar ou aqui nos comentários ou no direct do meu Instagram, Conteúdo Florestal, ok? E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Então, né, a gente se vê na Semana dos Florestais de Sucesso. É isso aí, valeu!